No vídeo anterior falei-vos sobre as doenças físicas. Hoje, agora, quero falar-vos sobre aquilo que são as doenças da alma. E como é que nós desenvolvemos doenças da alma? Como é que nós trazemos para nós alguns desafios? Ora bem, dos 31 aos 50 anos eu vivi momentos muito bonitos, tive fases muito bonitas da minha vida, de muito crescimento, mas vivi também duas das fases mais difíceis da minha vida. Aos 31 anos eu separei-me pela primeira vez do meu primeiro casamento. O meu primeiro ex-marido era um homem alcoólico. Vivemos algumas situações muito difíceis devido ao seu vício, mas eu não estou aqui para falar dele, apenas para que vocês percebam que a determinada altura da minha vida eu percebi que não era aquilo que eu queria para mim e para os meus filhos e decidi, digamos que, pôr termo a um casamento que não me estava a fazer feliz, que não estava também a contribuir para que os meus filhos vivessem em equilíbrio e portanto, iniciei uma nova etapa, não é? Ao mesmo tempo, passados cerca de um ano, mais ou menos, uns meses, eu descobri que tinha sido alvo de uma falsificação. Uma grande amiga minha na altura, tinha falsificado a minha assinatura num empréstimo bancário, em que me tinha colocado como avalista desse empréstimo e eu estava a ser alvo de uma penhora por parte do tribunal, não é? Ou seja, o tribunal queria penhorar todos os meus bens, todas as minhas contas bancárias para pagar essa dívida que não era minha, naturalmente. Eu sabia que não era minha, no entanto, o tribunal, não tendo essa informação, considerou que efetivamente eu era a responsável e procedeu de acordo com a lei. Quem tinha que provar que isso não era verdade era eu e tive que o fazer naturalmente. Só que os nossos tribunais, o nosso país, são muito céleres a cobrar, mas pouco céleres a resolver as questões. Eu tive o direito de me poder defender, efetivamente, mas ainda assim eu tinha o meu nome sujo no Banco de Portugal, estava impedida de poder usar cheques, tinha uma ordem de penhora nas minhas contas e, portanto, isso trouxe-me alguns constrangimentos e alguns dissabores. Iniciei naturalmente a minha defesa e consegui provar através de testes na polícia científica, no tribunal, que efetivamente não tinha sido eu a fazer aquela assinatura e todas as acusações foram retiradas do meu nome, mas levou mais de 4 anos. Durante esses 4 anos, toda a minha vida profissional se desmoronou, eu era empresária por conta própria e aí vem a minha primeira falência. Portanto, a empresa que eu tinha faliu porque os clientes deixaram de acreditar em mim, houve uma suspeição e até que se provasse o contrário, naturalmente que as pessoas... A lei diz que, até que se prove o contrário, toda a pessoa é considerada inocente, mas o que é certo é que o julgamento na praça pública tem sempre um peso enorme na nossa sociedade e foi isso que aconteceu comigo também. Então, em 2006, eu perdi tudo pela primeira vez e recomecei a minha vida do zero. Ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, foi quando eu conheci o meu segundo marido e em 2008, passados 2 anos, em 2008 foi quando eu fui mãe portanto aos 40 anos fui mãe pela última vez e foi quando me casei a segunda vez também e iniciei uma nova fase da minha vida. Eu tinha estado sozinha durante 7 anos,
tinha criado os meus filhos praticamente sozinha, os meus 2 filhos mais velhos, portanto, iniciei uma nova fase da minha vida. Com o meu segundo casamento vieram também duas filhas do coração, vieram 2 meninas para a minha vida, que continuam na minha vida, que eu considero minhas filhas do coração. E durante alguns anos eu vivi um período muito próspero da minha vida. Construí uma nova forma de família, não é? Hoje em dia há muitas novas formas de família, muitas famílias diferentes que são como a minha, que era os meus, os teus e os nossos. E nós vivemos muito bem durante cerca de 16 anos por aí. Vivemos muito bem, construímos um núcleo familiar saudável, mas ainda assim com algumas questões. Houve um período muito abundante da minha vida, houve um projeto muito bonito que foi criado pelo meu ex-marido e que eu gostei muito de fazer. Fui, digamos que, a precursora de todo o projeto, empenhei-me, criei equipas, dinamizei o negócio e foi realmente um projeto ao qual eu gostei muito de me juntar, de criar e de contribuir para que tivesse crescido da forma que cresceu. No entanto, a vida às vezes traz-nos surpresas e aconteceram algumas questões, algumas coisas que naturalmente não vou partilhar aqui convosco porque não me dizem respeito só a mim e portanto não as vou expor, mas que levaram efetivamente também à segunda perda que eu tive em 2016, precisamente 10 anos depois da primeira. Eu tive, digamos que, a segunda perda. E essa aí foi um pouco diferente, com mais impacto ao nível financeiro, porque resultou na perda da casa de morada de família, resultou na perda de bens, resultou depois, inclusivamente em 2021, na minha separação, em que eu mais uma vez optei pela separação e por, em 2021, mais uma vez, recomeçar tudo do zero. O que é que eu vos quero falar aqui hoje? Quero-vos falar daquilo que são as escolhas na nossa vida. Quero-vos falar daquilo que são as emoções que nós muitas vezes desenvolvemos. Sem nos darmos conta, nós trazemos para nós medos, ansiedades, raiva, medo de perder, medo de quando nós temos crenças enraizadas de escassez, que vêm muitas vezes da nossa ancestralidade e das quais nós não nos damos conta, nós temos medos inconscientes de ter muito dinheiro. E quando muitas vezes temos muito dinheiro, temos momentos em que somos muito abundantes, arranjamos sempre de alguma forma a oportunidade de perdermos. Escolhemos inconscientemente também a perda. E isto para vos dizer que eu tenho plena consciência que ao longo deste meu percurso eu escolhi efetivamente ter muito, ser muito, mas também perder tudo. E não tenho dúvidas que foram os meus medos, as minhas emoções, o medo de que alguém me viesse tirar o que eu tinha criado, que ao mesmo tempo me fez criar a perda e
e fazer com que, mais uma vez, digamos que o descrédito, a ruína, a falência fossem uma presença na minha vida. De qualquer forma, esta segunda falência foi vivida de uma forma muito mais consciente. E porquê é que eu digo mais consciente? Porque eu já tinha a noção de que era eu que estava a escolher aquilo, que tinha sido eu que tinha criado de alguma forma tudo aquilo que estava a viver e que havia alguma coisa que eu precisava de aprender. Havia alguma coisa que eu precisava de trabalhar em mim para não voltar a passar pelo mesmo. E então eu considero que em 2016, de 2016 até 2021, eu passei por um período de consciencialização muito grande. Esses 5 anos foram fundamentais para me trazer onde eu estou hoje, para me trazer àquilo que é a minha vida hoje. Mas também foram 5 anos de muito aprendizado, de muita introspeção, de muita consciencialização do que é que tinha feito menos bem, não é? Eu não vou dizer mal, porque há palavras que têm poder. O que é que escolhas menos boas é que eu tinha feito ao longo de todo o percurso e que escolhas o que é que eu precisava de fazer diferente para que a minha vida no futuro fosse diferente. Então eu voltarei aqui com mais partilhas para que vocês, porque eu espero que estas minhas partilhas possam ajudar a alguém, alguma mulher, algum homem, não sei, que esteja a viver por algo semelhante e que percebam que nós todos os dias podemos escolher diferente e todos os dias podemos ser diferentes.